Mili Lacombe apontou misoginia em críticas da esquerda ao trabalho de Malu Gaspar no Globo. É isso mesmo? Vamos destrinchar essa coluna dela para entender direitinho aqui com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. Eu apertei o botão ao mesmo tempo. Não, Sophie, é o seguinte. Eu gosto muito do trabalho da Mili Lacombe, tá, gente? Ela faz um trabalho importantíssimo aí de letramento, inclusive a respeito do feminismo, sobretudo até para os homens que são machistas. E eu concordo em partes com o que ela escreveu. Eu vou daqui a pouco apontar qual que é o problema dela apontar isso. Eu concordo em partes porque, sim, existe misoginia nos ataques a Malu Gaspar, sobretudo em comentários de vídeo. Eu não concordo, tá, gente? Toda vez que eu criticar a Malu aqui, vocês falarem da aparência dela, do fato dela ser mulher, isso é irrelevante. Isso não tem. Eu estou criticando o trabalho da Malu Gaspar, como eu criticaria o trabalho de qualquer jornalista que eu acho questionável. E isso é bom, inclusive, isso faz Como a parte. gente criticou o Lauro Jardim agora há pouco. Agora, porque é um homem. Então é sobre isso. A gente vai ler a coluna da Mili, mas eu queria lembrar até uma participação que ela fez no programa do Demore lá na TV Brasil, que eu gosto bastante, e que ela falou dessa questão aí do machismo estrutural. Vamos ouvir ela um pouco, vamos ler a coluna dela, e aí no final eu vou apontar o problema de se falar em misoginia a essa altura do campeonato. Vamos lá. Sexo de um jeito muito diferente, meninos e meninas. Meninos nascem e quando um médico fala assim, é menino, começa a doutrinação de vai ser forte, não vai chorar, vai segurar o mundo nas costas, vai chutar que nem homem. Os homens se constroem em oposição ao que é ser mulher. Chuta que nem homem, não chora que nem sua irmã. Então, o entendimento do que é ser homem feito em oposição ao que é ser mulher. E um recado muito grande é, vai ficar com muitas mulheres. Seu capital simbólico vai vir do fato de você pegar muitas mulheres. Para as mulheres, o recado é, vai ser quietinha, vai sentar com a perninha fechada, vai ser bem obediente e não vai ficar com muita gente. Não vai ficar com muito homem. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Pega todas, não dá pra ninguém. Vai dar ruim. Então, o cara acha que é uma farra. E pra gente é a morte. Tá. Pra gente, uma noite de farra, a noite de farra do Robinho, fez alguém morrer simbolicamente. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sido abusada sexualmente. Não conheço. E eu não conheço nenhuma que foi à delegacia pra falar, eu fui abusada. Por que você acha que isso acontece? Porque a nossa vida acaba. A sociedade começa a julgar a gente. Olha todas essas mulheres que acusaram os caras. Ah, não falou antes. Quis, é aproveitadora. Sim. A gente não tem casos de falsas denúncias, eles são da ordem de 3 a 5%. E aí você vai olhar quais são esses casos, porque parece assim, isso é uma denúncia falsa. Você fala, uma mulher aproveitadora. Quando você vai olhar, são homens acusando outros homens de um crime sexual contra uma mulher. Aí você vai investigar um pouco mais. São homens brancos acusando homens negros de um crime sexual contra uma mulher branca. Tá. E aí é investigado, é falso. É uma minoria. É raríssimo que uma mulher levante a mão para dizer eu fui abusada e ela esteja querendo ganhar o quê? Ganhar o quê? Porque a vida dela vira uma montanha-russa a partir daquilo, né? Nada, não há. Na história, o nome de uma mulher, olha, a heroína, ela se deu bem. Não existe isso, sabe? A gente é socializado. Então é importante essa questão que ela explica sobre a socialização de homens e mulheres, tá? Isso é um fato. E isso se reproduz muito no que a gente vê de conteúdo de internet, né, Sofia? Você faz uma crítica a uma mulher, as pessoas acham que é passaporte para você ser misógino. Eu nunca desrespeitei a Malu Gaspar aqui enquanto pessoa, tá, gente? Eu falei do trabalho dela. E a crítica que eu faço é acima da cintura. Ela pode, inclusive, questionar o que eu tô falando aqui. Eu tenho zero problema com isso. A gente tá fazendo uma discussão profissional. Aí a Mili que escreveu esse texto aqui, esquerda machista perde as estribeiras com jornalista da Globo. Vamos ler aqui a coluna dela. Se você é uma pessoa letrada no antimachismo, alguns eventos mostram como nem no campo da direita nem no da esquerda irão nos emancipar, isso é verdade, e acabar com a brutal violência praticada por homens contra mulheres. A jornalista Malu Gaspar, do Grupo Globo, deu como furo de reportagem o que seria uma ligação entre o STF e o Banco Central, envolvendo a crise disparada pelo Banco Master. Gaspar usou fontes em off e não anônimas, como muitos da esquerda insistem em dizer, por isso que eu expliquei para vocês no outro corte a diferença de fontes anônimas e fontes em off, para dar a notícia que, se comprovada, vai cair como uma bomba. Se você confia nas apurações de Gaspar, ótimo.
Se você, como eu, tende a não levar a sério jornalistas que tornaram Sérgio Moro e a Lava Jato como coisas decentes e críveis e que noticiaram a operação e seus métodos absurdos sem qualquer tipo de olhar crítico, você nem deve chegar a ler as colunas da Gaspar. Aqui vai um equívoco, Mili. Até pelo alcance econômico do Grupo Globo, é claro que a Malu Gaspar chega em muito mais gente do que os lavajatistas. Não é bem assim. Não sei, a Sofia tá falando alguma coisa, mas tá mutada. Também não é porque eu discordo da posição leio. dela, então eu não leio. Eu acho que a Malu Gaspar, por exemplo, eu questiono muito a forma com que ela lida com os militares, eu questiono muito a forma com que ela está lidando com esse caso do Xandão, mas eu também a uso como fonte em vários outros casos. Isso. E tem outra coisa também, Sofia. Tem uma questão na cobertura que veículos de esquerda geralmente são subfinanciados. Então a gente não tem a mesma estrutura de Dona Malu. Dona Malu tem uma redação de 300 pessoas. Aqui no Meteor são 6. Entendeu, gente? É muito menor. São 3 repórteres, 4 repórteres, né? Na prática. Então não é a mesma estrutura, gente. Quando o jornalismo se apresenta como denúncia, a gente precisa escolher em quem confiar. Não é só confiar, Billy, aí que tá. Eu confio em Daniela Lima, em Leonardo Sakamoto, em Natuzaneri, em Flávio Oliveira, em Aline Midlege, para citar poucas e poucos. E não confio em lavajatistas, homens e mulheres, isso é uma coisa. Outra coisa é partir para cima da jornalista mulher, usando os piores instrumentos como machismo. Assino embaixo em 3 vias. O que eu quero analisar não é a confiança jornalística e nem mesmo falar de Malu Gaspar como porta-voz de uma certa direita e extrema-direita que tanto mal causam ao mundo. Eu quero refletir sobre a falta de representatividade política para quem leva o feminismo a sério e também sobre como alguns episódios escancaram que o machismo pulsa forte no interior do campo da esquerda. Isso é verdade. As críticas a Malu Gaspar poderiam ter sido feitas de muitas maneiras técnicas, mas boa parte da esquerda prefere tentar diminuir a jornalista usando instrumentos de destruição de reputação comuns ao machismo. Fofoqueira, tia velha, mal comida, feia, cabritinha da Lava Jato, isso é o que eu tenho visto circular. Como dar as mãos a uma esquerda que se apequena nesse tipo de bullying misógino e nojento? A mesma esquerda que tende a relativizar os crimes sexuais cometidos por seus ídolos, o professor português Boaventura Souza Santos tem sido um dos últimos a terem seus crimes minimizados por integrantes desse campo. Agora mesmo tem canal progressista passando pano para o professor da USP, acusado de múltiplos assédios e chamando de cancelamento sua demissão da universidade. Virou cancelamento trazer a público denúncias de abusos, uma esquerda que leva a sério denúncias como se elas envolverem homens do centro, da direita ou da extrema-direita, mas não da esquerda, nessa hora eles mandam as feministas chatas apenas que se calem. Até hoje tem gente da esquerda diminuindo a gravidade das acusações que pesam sobre Silvio Almeida e achando absolutamente normal que Lula tenha composto o STF 90% masculino. Tem gente da esquerda que acredita que falar em aborto não é correto porque, vejam, não é a hora, precisamos vencer o fascismo. Nunca é hora para colocar em pauta a agenda feminista, falar do aborto. Eles fingem não saber, é falar de creches públicas, de ensino público, de transporte da escala 4x2, do trabalho doméstico, de salários iguais para homens e mulheres, numa mesma função, mas essas pautas da esquerda institucional não quer ver de perto. Seria apenas prudente olhar para o que está acontecendo e pensar que alguma coisa está errada quando parte da esquerda apoia incondicionalmente o STF. Alexandre de Moraes não pode ser herói de ninguém que tenha memória, foi um grande ator na manutenção desse simulacro de democracia que vivemos, um tremendo agente na luta antifascista, mas fez tudo isso porque a oligarquia que ele representa não se opôs. Moraes teve pulso e teve inteligência para desarticular inúmeras tentativas de golpe, escreveu assim a seu nome na história, mas Moraes tem time e ele não é daquelas pessoas que acreditam na soberania popular e em igualdade radical. Esse é o STF que, lembremos, anualmente se reúne na Europa com empresários, um evento que ganhou o apelido de Gilmar Palusa, em referência ao ministro Gilmar Mendes, que organiza a festança. Esse mesmo STF está destruindo pouco a pouco todos os direitos trabalhistas, e isso é verdade. Podemos ter ministros de nossa preferência, podemos agradecer Moraes por tudo que ele fez, mas seria prudente não ter ídolos mesmo. Em relação ao Banco Central, tenho total confiança em Gabriel Galípolo, porque sei que é das mentes brilhantes que esse Brasil já produziu. Confio... aí que tá. Todas essas críticas ao Xandão e a Mili acredita no Gabriel Galípolo, Sofia? Pois é, isso eu concordo com boa parte.
Eu Não, concordo com não, boa parte do texto, mas essa é uma das partes que eu discordo. Gente, e eu que não boto a assim, mão do desculpa, eu não boto Mili. a mão do fogo do jeito que ela tá botando pelo Galípolo por praticamente ninguém. Não, e assim, Sofia, desculpa, e desculpa mesmo, Mili, eu gosto do seu trabalho de verdade. Por que justamente a colunista do UOL tá elogiando o Galípolo, Sofia? Eu não tô questionando todas essas mulheres que eu tô criticando aqui, gente, eu não tô criticando por serem mulheres. E essa coluna da Mili também, ela tá boa. Todos os fatos que ela tá elencando aqui de machismo na esquerda são verdadeiros. São? São São? verdadeiros. Tá tudo certo. Só que E assim, tá certo sabe qual também não atacar a Malu a Gaspar por Malu ser mulher? Gaspar por ser mulher. Só que também tem que tomar cuidado, que eu tô vendo gente da extrema direita dizer que o ataque da Malu Gaspar é misoginia. Posso citar um exemplo? Tem um jornalista que defende a lei de alienação parental que também tá defendendo a Malu Gaspar. Olha quem tá defendendo a Malu Gaspar, além da Brage, além da Miri Lacombe. A Brasil Paralelo, Sofia. A Brasil Paralelo, cara. Então vejam, gente, não, assim, eu sou crescidinho e assim, a gente aqui numa redação gerida por mulheres. Eu não tô querendo dar aula pra Mili Lacombe, tá, gente? Não tô mesmo. Ela tá correta no que ela tá dizendo. É o que a Sofia falou, em 90% do texto. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem toda defesa feminista necessariamente é emancipar a mulher, Sofia. Vai acabar emancipando o Moro. Ou os bolsonaristas, ou sei lá o quê. Então, A defesa da condição de mulher tem que ser. Não tem C nisso. Mas tem que ver vamos o lá. papel do jornalismo da Malu, né? Vamos lá. Eu não consideraria essa defesa que a Lacombe fez, que a Amelia Lacombe fez aí, como uma defesa da. É uma defesa feminista, mas não é uma defesa ao trabalho da Malu Gaspar, é a defesa à pessoa da Malu Gaspar. E nesse ponto eu acho que está corretíssima. Sim. A gente tem que criticar, a gente tem que. E sim, eu até usaria a palavra atacar o trabalho da Malu Gaspar, porque, na minha opinião, é um trabalho mal feito. A gente tá falando de um trabalho de uma pessoa que tá usando apenas fontes em off, quando tá sendo desmentida por fontes em on, sem oferecer nada para justificar a acusação que ela está fazendo, além de fontes em off, numa acusação que é gravíssima. Então, para mim, isso é mau jornalismo. Então, o trabalho tem que ser criticado, atacado sim. A pessoa, não. E o que a Millie tá fazendo é defender a pessoa, não o trabalho. Inclusive, ela deixa claro que ela não aprecia o trabalho da Malu Gaspar. Então, aí correta, 100% correta. Uhum. Com relação ao ataque da esquerda, a esquerda tem muito machismo, sim. Sim. E existe uma tendência, e isso é feito tanto pela esquerda quanto pela direita, de quando vai atacar uma pessoa por outra razão, se essa pessoa é mulher, usar da misoginia, se essa pessoa é gay, usar da homofobia. Vou te dar um exemplo, que é uma coisa que me incomoda, sendo bem sincero, me incomoda. Preta. Uma pessoa preta, usar o racismo, exato. Uma coisa que me incomoda é chamar o Nicolas de chupetinha. Porque isso é homofobia recreativa. Mas eu estou usando pra atacar o Nicolas. Foda-se, não deixa de ser homofobia recreativa. Porque o alvo tá do outro lado. A Nicole, né, Sofia, que é a transfobia. Ou o Nicole, que é a transfobia, exatamente. Eu não gosto disso. E vejo a esquerda fazendo adoidado. Por quê? Por que isso? Porque você tá reforçando. Quando você vai lá e chama Malu Gaspar de cabritinha da Lava Jato, você tá reforçando a misoginia mesmo que não seja a sua intenção. Sim. E é uma misoginia que vai se voltar a todas as mulheres, inclusive as suas camaradas de esquerda. Exato. E além de servir como uma ferramenta de disciplinar as mulheres de esquerda. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você vê a misoginia sendo utilizada dessa forma, você sabe que a partir do momento que você se tornar alvo de um homem de esquerda por qualquer razão, seja porque você disse um não pra ele, seja porque ele
não gostou de algo, seja porque vocês estão disputando uma vaga no trabalho, qualquer coisa assim, você que é mulher, você sabe que aquela misoginia pode se voltar contra você e pode ser usada como arma contra você. Isso. Então é uma maneira que serve aí pra disciplinar as mulheres de esquerda também. Então não vai ficar restrito a Malu Gaspar a partir do momento que você lança a mão da misoginia, assim como a homofobia não vai ficar restrita ao Nicolas quando você chama ele de chupetinha, sabe? Então eu acho que a Mili Lacombe tá 100% correta nisso. A gente pode levantar aí outras questões. Eu discordo quando ela fala do Galípolo. Eu discordo quando ela fala de não ler pessoas que você não concorda. Gente, eu leio Mário Sabino. A Sofia se tortura diariamente com o cara. Eu leio Mário Sabino. na minha ronda, quando eu tô vendo as notícias, eu passo pela revista Oeste. Tá? A gente dá uma olhada na Oeste também. A gente olha sabe, tudo. faz parte. E até falar uma coisa, a crítica que eu fiz a Mili na questão do Galípolo, dela trabalhar no UOL, ela também tem todo o direito de virar e dizer, o Pedro tá defendendo o Alexandre de Moraes. Eu só vou contra-argumentar na seguinte questão. Na minha opinião, não é que eu tô defendendo a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou preocupado, esses ataques à Suprema Corte, que isso libere o Bolsonaro. E é nesse aspecto que a gente tem que ver com algumas reservas essa questão, Sophie. Não pode criticar tanto assim a Malu Gaspar. Como assim, gente? Tô falando do jornalismo dela, né? Não da pessoa, evidentemente. A pessoa não tem que ser alvo de ataque nenhum. Agora, se o jornalismo da pessoa tá favorecendo o Moro ou um lavajatismo, ela tem que ser criticada sim, gente. Sem entrar eu nem diria da misoginia. não diria nem se tá fortalecendo o Moro, o lavajatismo, porque se a notícia for verdadeira e beneficiar o Moro e o lavajatismo, tá certo, tem que publicar, não é só porque não é só porque a gente não gosta que a notícia deixa de ser verdadeira. Pra mim, o ponto é outro. O ponto é que é um jornalismo mal feito, ponto. Mesmo se vier a ser verdade, falsa. Mesmo se vier a ser verdade a notícia, não deixa de ser um jornalismo mal feito. Exato. E tem a questão que ela pode ser mentirosa. Se eles foram tratar de lei Magnitsky, é que nem eu fui comer um sorvete de limão e comentei sobre a alta do dólar. Eu não saí pra falar da alta do dólar, eu saí pra comer um sorvete. E aí, bobeou. Enfim, Pedro. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Sem musiquinha da minha rua dessa vez. Perfeito. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.